Olá Brasil, mais uma vez, muito obrigado você que me acompanha nesta quinta-feira, dia 27 de novembro. Eu trago uma informação que não está sendo colocado na mídia do Brasil devido a uma estratégia da própria esquerda e da própria mídia que quer abafar para você. No dia 30 de novembro, caminhoneiros, o pessoal do agro e diversos patriotas pelo Brasil estão programando uma paralisação total, encabeçada inclusive também pelo Sebastião Coelho, que é o ex-desembargador em Brasília. O que acontece? Qual é a reivindicação? A reivindicação simplesmente é soltar o presidente Bolsonaro de uma prisão que todo mundo enxerga como ilegal. Que inclusive os advogados, eu vou colocar um vídeo aqui do Chiquini, dizendo que existe um complô montado dentro do Congresso Nacional para colocar o presidente Bolsonaro na cadeia em definitivo como eles querem e não sair de lá mais. Por quê, Brasil? Vamos aqui, ó. Vamos entender os fatos. Eles querem o Tarcísio como candidato. Ninguém precisa esconder mais isso, não. Aquela historinha de vir, não, eu não sou candidato, é o que o presidente Bolsonaro falar. Tudo armado. Sabe por que que o Hugo Mota não pautou ontem? Eu vou colocar o vídeo aqui do Chiquinho falando isso. Porque ele está com medo de uma anistia que perdoa. Anistiar é perdoar os crimes do presidente Bolsonaro e ele fica candidato o ano que vem. Simples. E todas as pesquisas sérias deste país colocam o presidente Bolsonaro como vencedor das eleições no ano de 2026. Então nós vamos tratar disso daqui, que é um assunto muito sério. Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar aqui junto comigo nesta tarde do dia 27 de novembro. Nós estamos aqui falando das coisas do Brasil e vendo aqui até o Twitter. E você sabe que o Twitter tem um controle de Elon Musk, mas a gente não sabe quem é o funcionário, né, gente? Que fica lá atrás da mesinha. Até o Twitter boicotando esse anúncio da paralisação para dia 30 agora. Até o Twitter. Então, cabe a mim e a você a compartilhar, a ver quem de fato está buscando esse tipo de informação, quem está trazendo isso para a gente juntos alavancar uma quantidade de pessoas para resolver essa situação do Brasil. Muita gente entra aqui no canal e fala, Alberto, mas acontece que o Trump deveria resolver isso. Não, amigo. O Trump é presidente dos Estados Unidos, tem um monte de bomba para lá para resolver. Nós teremos uma cobrança muito maior da Lei Magnitsky, que está vendo aí. Tem outras sanções para sair, mas é o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Porque na situação que está, ele não pode chegar a invadir o Brasil. Ele é repreendido pelo restante do mundo. Você vai entender tudo isso aqui a partir de agora, mas deixa eu falar rapidamente em 30 segundos dos produtos da empresa RPN. Está acabando, né, gente? Está acabando a nossa Black. A Black que deu oportunidade para diversas pessoas comprarem um produto que está acabando com a calvície. É esse combo que está aqui na minha mão. O Hair Cap, Hair Elixir e a ampola do hormônio do crescimento que acelera o processo em até 75%. Veja aqui comigo. Se você não comprou, a oportunidade é agora porque os preços serão reajustados. Não tem condição de continuar com esse preço. O correio está quebrado, você sabe disso. Aumentou 3 vezes e a RPN manteve o preço. E ainda conseguiu fazer a Black. Então, hoje ainda, se você passar a mão no telefone agora, você vai comprar esse produto numa condição totalmente incrível para você que está me assistindo nesse vídeo. Você tem que falar que está me assistindo aqui, tá? E você vai levar um estoque para sua casa para fazer um tratamento bacana. É a oportunidade que você tem de fazer o seu cabelo. Hoje eu fui até cortar cabelo. Antes eu nem passava perto de salão de cabeleireiro, porque não tinha cabelo. Vai acontecer isso com você, assim como está acontecendo com diversas pessoas. Passa a mão no telefone agora, liga para 0800 3553 3000, compre o seu produto antes que acabe a condição especial da Black. Agora, se você ainda está com problemas de dores no corpo, com artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, o melhor produto é o Curcumã, sem sombra de dúvida, porque ele tem acabado com a inflamação do corpo de diversas pessoas. Comprando o tratamento, você leva um massageador incrível para acabar com a sua inflamação do corpo. Para o homem tem o cavalo negro, que é virilidade, disposição. O Brasil está precisando de homens de verdade,
Você precisa tomar o cavalo negro para ter disposição. Naquele momento íntimo, você vai comparecer bacana junto com a sua esposa. Para as mulheres, Libe Mais para aumentar o libido. A mulher sabe o que é, está disponível para você. Tem Dropix para quem quer parar de fumar de verdade. Esse e outros produtos agora, ligando ou chamando no WhatsApp 0800 355 3000. Você precisa disso agora. E eu espero você. Vem para cá comigo. Tá aqui, ó. O perfil Democracia Viva está fazendo, então, um chamado que já está sendo espalhado por todo o Brasil, chamado O Brasil Começa a Parar, com responsabilidade e firmeza. A partir do dia 30 de novembro, caminhoneiros e caminhões nos acostamentos, sem bloquear estradas na primeira semana. Mostramos força sem prejudicar o povo que está do nosso lado. Tratoradas do agro nos acostamentos e nas entradas das cidades. É o maior ato pacífico e organizado da história do Brasil. Um recado impossível de ignorar. A pauta é cristalina. Anistia já. Não tem outra pauta, hein? Não, é anistia. Essa é a pauta. Sem anistia, sem Brasil funcionando. Até o dia 6 de dezembro, se nada mudar. Aí sim o povo vai mexer a democracia nas ruas a todo rigor que a Constituição permite. Porque o poder emana do povo e o povo cansou de ser pisoteado. Dia 30/11 é o recomeço, não é o fim. Aí ele tá cobrando aqui, né? Paulinho, cadê o texto da anistia? O Paulinho tá segurando, gente. Dá entrevista todo dia falando da anistia. Chegou ontem para votar, não entregou o texto da anistia, ou dosimetria que ele chama, né? Hugo Mota, cadê você, Hugo Mota? Anistia já, greve dos caminhoneiros dia 30/11, o Brasil para com responsabilidade. Se não mudar, o povo vai com tudo. Dia 30/11, estaciona o caminhão nos acostamentos, leva a família para a rua e mostra que o dono do Brasil voltou. Sem volta. Quem tem pátria tá pedindo para poder compartilhar isso aqui. E eu vou colocar o vídeo do Chiquini que conta essa aberração, Brasil. O Chiquini conta isso daqui, ó. Que é uma coisa incrível que você precisa saber. Brasil. Isso aqui, ó. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Compartilhe ao máximo esse vídeo. O verdadeiro culpado por não termos ainda anistia tem nome e sobrenome. Você já adivinha quem seja ou não? Para anistia no Congresso. Ele se chama Hugo Mota. Esse é o verdadeiro culpado pelas prisões, hoje, dos presos políticos e perseguidos políticos. É, porque se já tivesse passado a anistia, quando começou a falar, nenhum desses generais honrados no Brasil estariam presos. Isso é verdade. Hugo Mota, para salvar o seu pai, que é acusado de corrupção, de crimes de verdade, sacrifica brasileiros honestos, honrados e inocentes. E aí, gente, tem que ter peito para falar isso aqui, hein? Porque o caso do Hugo Mota é um caso seríssimo. Seríssimo. Sacrifica generais 4 estrelas, sacrifica o presidente Bolsonaro. Hugo Mota hoje é o maior culpado e o responsável pela manutenção dos presos. E inimigo da nação passa a ser declarado, né? Inimigo da nação. Eu já falei aqui, a estratégia é colocar o Tarcísio. Custe o que custar. Ontem, Hugo Mota traiu a direita. O Brasil tem que saber disso. Sim. Estava combinado, acordado, que ele pautaria o PL da anistia. E aí sabe o que ele fez? Ou eles fizeram juntos, né? O Paulinho da Força Sindical não entregou o texto. Aí, não pode votar porque não tem o texto. Mas tá dando entrevista todo dia falando do texto. Já estava certo, ele já havia se comprometido com a Câmara dos Deputados. Enfim, Brasil, esse vídeo do Chiquini tá com áudio aqui que pode simplesmente derrubar o nosso vídeo.
Eu vou colocar no grupo do WhatsApp que você faz parte junto comigo, esse vídeo do Chiquini. Você vai ver que coisa importante e séria que você precisa se atentar no que está acontecendo. Detalhe, espalhe que dia 30 começa a paralisação. O Sérgio Moro, para mim, é a maior decepção que existe na face da terra. Ele foi a única pessoa que eu não consegui cumprimentar no domingo, na manifestação de domingo, no carro principal. Por quê? Por que você fala isso? Porque ele inventou o método que o Alexandre de Moraes aplica, só que o Alexandre de Moraes é a última instância, ele era a primeira. Porque ele comprometeu a Lava Jato, porque uma coisa é o Ministério Público, uma coisa é o papel do Deltan Dallagnol como acusador. Um acusador, ele quer chegar ao resultado da sua denúncia, então ele quer ver a prisão do acusado. O Sérgio Moro jamais poderia ter comprometido a Lava Jato, mandando mensagens ao Ministério Público, dando orientações ao Ministério Público. Porque o acusador sempre vai se aproveitar de uma vantagem da proximidade com o juiz. Claro. Uma defesa sempre vai se aproveitar da proximidade, da vantagem da proximidade com o juiz. Mas o juiz, para ser juiz de verdade, é aquele que tem que estar acima das partes, em distância igual. Ele tem que estar equanimemente distante e acima das partes. Ele pode não ser imparcial, mas ele tem que parecer imparcial. E um juiz, nenhum juiz tem poder para se defender nem para defender o Estado. Um juiz é um funcionário público que presta serviço público para o público, inclusive para o denunciado, inclusive para o réu, inclusive para o investigado. Faz sentido. Se o juiz não for assim, não merece ser juiz. Sim. E quando o Sérgio Moro entrou na onda do herói nacional, fazendo justamente isso que o Alexandre de Moraes está fazendo agora, só que de uma maneira muito mais grave, porque ele é irrecorrível, ele foi para o Senado. Aliás, ele educou mal o Brasil. Porque aquilo que a direita... Porque ninguém... O brasileiro é muito carente de cidadania. A gente não tem mais aula de cidadania na escola. A gente não sabe o básico de Constituição, a gente não sabe o básico de legalidade. A gente não sabe o básico de direito. Congresso. O que um cidadão americano sabe, por exemplo. Então, ele educou mal a direita, levando-a a aplaudir, porque se falava o seguinte... Ah, mas o que poderia ser feito? A corrupção é um mal endêmico. Isso é um caso excepcional. Então ele pode tomar medida de exceção e sair do Estado de Direito, porque o que a esquerda está falando hoje, também do 8 de janeiro, é um caso excepcional. Então ele pode sair do direito. Não, não pode, porque o chicote muda de mão, a caneta muda de mão. E foi embalado nessa onda de herói nacional, que ele largou a magistratura, se tornou ministro do Jair Bolsonaro, e na primeira contrariedade política, porque ele, como juiz, estava acostumado a mandar. O juiz manda, as partes obedecem. O juiz não obedece, a não ser a lei. E quando ele foi ministro, ele passou a ser político. Então, o político tem que fazer concessões. Não aceitou. Fez um escarcéu, falou, vou fazer denúncias contra o Bolsonaro, vou derrubar a República. Falou, não falou nada. Teve uma saída ridícula. Ele... enrolou um partido para sua eleição à presidência, depois foi a Senado. Ele, como juiz, sabia que os gastos dele exorbitavam a lei eleitoral. Muito mais motivo para ser cassado teve o Sérgio Moro. Dallagnol não teve nenhum. Mas o Sérgio Moro quis salvar a própria pele, porque só pensava em si. Da mesma maneira como ele fez, indo para ser ministro do Bolsonaro e saindo daquela maneira ridícula, atirando naquele que o estendeu a mão, e assim comprometendo também a própria Lava Jato, que um dos argumentos que absolveram todo mundo a Lava Jato, inclusive o Lula, é que, olha só, o ministro que condenou o Lula aceitou ser, o juiz que condenou o Lula aceitou ser ministro do inimigo do Lula. Aí Agora, já fica aquela fala desconfiança. Que o ministro que era advogado do Lula é imparcial para julgar o Bolsonaro. Então, são dois pesos e duas... Não são nem dois pesos e duas medidas. Né? É dois pesos para uma medida só, que é muito pior.
Você tem uma medida só e aplicam 2 pesos na mesma medida. Ao gosto do freguês que paga mais. E ele saiu candidato ao Senado, extrapolando o teto da campanha, mas assim, isso não é pouco, é muita coisa, com apontamentos de palestras que ele nunca deu para embolsar o dinheiro, que estão na ação penal, mas que foram desconsideradas. Não foi provado na ação penal que ele deu a palestra pelo qual o Podemos pagava palestra para ele, palestras milionárias. Vou fazer uma palestra, eu não lembro o valor, então não vou falar para não ter problema. Mas está lá na ação penal, quem quiser ver a ação penal pública contra o Sérgio Moro, ele mostra notas fiscais, contato de palestra, e inclusive uma fonte que chegou a me falar que esse método, assim, eu vou emitir uma nota de palestra para eu ter dinheiro para passar o mês, por exemplo. E aí, quando ele chegou ao Senado, teve a sabatina do Flávio Dino. Quando ele foi sabatinar o Flávio Dino, a gente fala, o Senado nunca sabatina. Pela primeira vez vamos ter um juiz, né, que foi sinônimo do direito no Brasil, foi o herói jurídico nacional. Ele vai sabatinar o Flávio Dino. Nossa, vai ser muito boa a pergunta. Ele vai enquadrar o Flávio Dino. Chega na hora do Sérgio Moro perguntar, ele olha para o Flávio Dino e fala, o senhor vai manter a conta no Twitter? Uma pergunta tipo... Ou seja, ele estava compromissado em salvar a própria pele nessa ação da cassação da campanha irregular dele para o Senado Federal. E foi o que ele fez. Se protegeu e agora, eu não sei por qual razão, talvez porque a mulher dele vai sair em campanha o ano que vem, ele tem 8 anos de Senado. Então, se ele for continuar no Senado, ele não precisa fazer campanha, mas a mulher dele vai querer ser alguma coisa, então ele vai precisar fazer campanha para a Rosângela, a mulher dele. Então, ele foi pela primeira vez à manifestação pela anistia nesse final de semana. Ô, Pavinato, me fala uma coisa. O público dele certamente não é da esquerda. Sim. Certamente. Em menos de 24 horas, nós conseguimos 35 assinaturas. Isso demonstra claramente que o tema dos presos de 8 de janeiro tem importância para a maioria do Senado e que o Brasil quer um reequilíbrio nas sentenças e principalmente nas penas. Eu quero lembrar que a Lei de Segurança Nacional foi usada pelo governo militar para perseguir a esquerda, porque ela é expansiva, ela permite uma série de interpretações por parte de um juiz. E foi exatamente o que aconteceu nas condenações do 8 de janeiro, aqui por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A meu ver, como senador, uma interpretação totalmente equivocada, porque cada um tem que responder de acordo com o crime, com a sua atuação e principalmente com a culpa. Pessoas que não depredaram, pessoas que não prejudicaram, que não foram encontradas armas com elas, pessoas que apenas se manifestaram, essas pessoas não têm motivo algum para estarem condenadas. Eu espero, com a aprovação rápida desse projeto, que ele siga rapidamente para aprovação do plenário, que nós consigamos reequilibrar a legislação no Brasil. Que nós consigamos dar novamente a possibilidade de que cada um responda por sua culpa. Quem depredou tem que pagar pela depredação. Quem criou situações de risco, como explosões, tem que ser tratado como terrorista realmente nesse ponto. Mas quem não cometeu crimes, quem estava apenas se manifestando, tendo o direito de dizer da sua insatisfação, não há sentido que essas pessoas estejam condenadas a ter 14 anos de prisão em penitenciárias como se fossem criminosos perigosos. É a contribuição que o parlamento vai dar para que a lei seja equilíbrio. Lei não pode ser arma, não pode ser um instrumento de vingança da parte de ninguém. Nós não podemos ter um judiciário que em um determinado momento persiga a esquerda e em outro momento persiga a direita. Nós precisamos de equilíbrio, onde as pessoas tenham os seus direitos respeitados. Eu espero que muito breve as famílias dos presos de 8 de janeiro tenham uma resposta positiva e a possibilidade de reencontrar as pessoas que amam e que cada uma seja punida da forma como agiu diante da sua culpa. Conversei com o presidente Davi Alcolumbre, já expus a ele a minha ideia, já colocamos as assinaturas para o regime de urgência, depende apenas dele a sequência de que vá ao plenário quanto antes essa votação.
O presidente está sensível, ele entende que esse tema precisa ser enfrentado pelo parlamento, que nós precisamos reequilibrar o sistema judiciário nessa questão do dia 8 de janeiro e eliminarmos as injustiças que foram cometidas à maioria das pessoas. Também entende, nós conversamos muito, de que cada um tem que responder de acordo com a culpa. Quem agiu de má fé, com dolo, tem que responder. Quem depredou, tem que responder pela depredação. Mas quem estava apenas se manifestando, essas pessoas terão a oportunidade de terem as penas canceladas e voltarem ao convívio da família o quanto antes. Por que Alexandre de Moraes quis pegar você como alvo para poder parar o sonho de Messias Bolsonaro de ver um país livre do narcotráfico? Alan, obrigado pela oportunidade, muito feliz, muita felicidade de estar aqui. Queria que o Brasil não estivesse passando por esse momento, que os demais que estão sofrendo essa perseguição política pudessem estar livres. E hoje eu estou seguro aqui com a anuência e o conhecimento do governo americano. Essa perseguição contra mim, grave, a gente vai acabando por ter ciência, consciência disso, desvendando os porquês ao longo do tempo. No início, por ser um aliado, sempre ao lado do presidente Bolsonaro, que conhece de segurança pública, conhece de inteligência, que eles precisam derrubar. Mas nós vamos verificando que eles querem derrubar todas as pessoas importantes que estão protegendo o Brasil contra esse sistema oligárquico tirano no Brasil. A história, o esclarecimento aqui pode ser bem longo, então vou trazer um pouco de um resumo. Nós podemos até conversar e destrinchar ao longo do tempo. Eu mesmo sou alguém que estou ansioso para saber detalhes. Porque vem desde lá de trás, ó, de cada ponto do meu trabalho junto com o Bolsonaro. E quando a gente percebe que tem até uma equivalência com o que acontece nos Estados Unidos, a gente entende por que nós somos abraçados como amigo do Estado norte-americano. Primeiro, eu sou a pessoa que depois da facada, o atentado de morte contra o Bolsonaro, eu entrei depois pela segurança para proteger o presidente da República, como acontece aqui nos Estados Unidos. Depois que a gente inicia o mandato do presidente Bolsonaro, a Polícia Federal deixa essa proteção e passa a ser dos militares no GSI. Eu estava indo ser nomeado pela Polícia Federal, eu estava em âmbito de direção já na Polícia Federal e fui nomeado para ser superintendente no Ceará, ia chefiar a Polícia Federal do Ceará, mas o presidente Bolsonaro me chamou, não, você vem trabalhar aqui comigo. E aí foi o começo já na administração do Bolsonaro. O que eu comecei a fazer no Planalto? Eu não tinha chegado na BIM ainda. No Planalto, pouca gente sabe dessa parte. A gente começou a fazer o que se entende hoje, se tem consciência hoje, de derrubar esse deep state. Todo esse deep state, que é aquela burocracia, aquele estamento burocrático, de todas aquelas pessoas que não têm capacitação, só têm a indicação política, capacitação nenhuma, trata de questões ideológicas e cuidam de orçamentos enormes, e a gente sabe, para outros proveitos. Então eu trabalhava na Secretaria de Governo, nós trabalhamos todo um decreto na Casa Civil para tratar essas nomeações e identificar quem são essas pessoas junto à Casa Civil e ainda à SAGE. E eu fazia esse trabalho de análise dessas nomeações, quem são essas pessoas. Então, em resumo dessa parte, que tem muito para falar aqui, eu comecei a falar, olha, e a CGU fazia essas análises, e a ABIN também. A CGU com bons sistemas, e a ABIN não fazia um trabalho muito bom. Então, eu mostrava o que deveria ser feito, tinha diversas condições ali equivocadas, tentando esconder quem são essas pessoas, até que eu demonstrei o que deve ser feito para na administração ter pessoas capacitadas, técnicas, com viés de fazer o melhor para o Brasil. Nesse ínterim, depois o Bolsonaro vai para a ABIN para trabalhar nessa questão toda de inteligência junto aos ministérios e levar informação. Na ABIN, a gente verifica, isso tudo em resumo aqui para todos, na ABIN a gente verificava que era algo incipiente, nada digitalizado, tinha que se evoluir a ABIN com técnica, com instrumentos, com contato com a administração pública, estavam fechados neles. Basicamente era muito disso. O que nós fizemos é levar a ABIN para a administração pública, para o contato com a administração pública. E aí o que a gente começa a descobrir com a inteligência, que todos esses ramos desse sistema oligárquico, tirano e de desvios e roubos, está extremamente ligado à criminalidade organizada, à alta criminalidade organizada. No Brasil está tudo intrínseco e relacionado, infelizmente. O alto poder, a criminalidade no morro, toda a criminalidade de lavagem, de crimes financeiros, está tudo interligado. Varão, varoa, pega essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa encher teu coração. Que haja discernimento e a importância de estarmos unidos nesse momento. Estarmos unidos. Por que, Daciolo? Olha, agora, hoje, às 10h30 da manhã, está previsto que venha a ser sancionado
o projeto de lei de número 1087. Eu vou falar quais são as motivações desse projeto de lei, tá? Antes de dizer para os empresários da nação brasileira, vocês não estão sozinhos. Dizer a toda a nação brasileira que nós acreditamos verdadeiramente que podemos transformar o Brasil num polo industrial competitivo, onde podemos impulsionar o comércio exterior, trazer investimentos e aumentar o emprego para o povo brasileiro, acabar com a desigualdade da nação brasileira, trazer saúde, qualidade, educação para o povo brasileiro, dar educação para o povo e você transforma essa nação. Da segurança, da lazer, da moradia para o povo brasileiro. Isso não é utopia, isso pode se tornar algo verdadeiro. Eu vou falar por que o Cabo da Ciolo está dizendo isso. Porque eles estão aumentando ainda mais a carga tributária sobre o povo brasileiro. Esse projeto de lei de número 10 de 1087 é para aumentar a carga tributária. Eles vieram com um discurso dizendo apenas um fato. Eles pegaram um pontozinho positivo, deixaram esse ponto positivo, mas não falaram a consequência desse projeto. Qual foi o ponto positivo? Eles vão trazer a isenção daqueles que ganham até 5 mil reais. Positivo, isso é ótimo. Mas como é que eu vou ter um emprego, um trabalho, que venha ganhar 5 mil reais, que tenha até 5 mil reais, se eu estou aumentando ainda mais a tributação para o crescimento industrial da minha nação? Se eu estou fazendo com que os empresários da nação brasileira não queiram mais investir na nação brasileira, que não haja investimento na nação brasileira para a industrialização do país. Se o governo federal não atua com industrialização, com a motivação da industrialização, com inovação, com ciência, com tecnologia, dando educação ao povo, para trazer escolas técnicas e profissionalizar o povo brasileiro. Mas olha só, tem como, tem solução. Total possibilidade. Eu falei aqui, ó, governar, se eu não falei, eu vou falar aqui agora. Governar é reduzir impostos e baixar os juros. Precisamos baixar juros e reduzir impostos da nação brasileira. Uma vez nós falamos isso em 2018 sobre a curva de Laffer. Eu posso reduzir os impostos e aumentar a arrecadação. É isso que funciona. Não adianta eu ter muitos impostos na nação brasileira e aí você vai ter sonegação. É isso que acontece na nação brasileira. Então eu posso reduzir impostos, assim como tem um país vizinho. Olha o país vizinho. Por que deu certo num país vizinho e não vai dar certo no Brasil? Você sabia que no Paraguai o imposto de renda da pessoa física é de 10%? Pessoa jurídica, de 10%. O IVA, 10%. E aqui no Brasil, pessoa física, 27,5%. Pessoa jurídica, 34%. Colocando pessoa jurídica mais o CSLL. E o IVA pode chegar até 40%. E eu pergunto, de que forma esse Brasil vai dar certo dessa forma? Você tem duas políticas, duas instituição política e econômica distribuída pelo mundo. Você pode ter instituições políticas e econômicas extrativistas, que infelizmente é o que acontece no povo brasileiro, onde uma minoria está com poder, está com dinheiro, normalmente essa minoria está envolvida na política, está em volta dos 3 governos, executivo, legislativo e judiciário. É uma minoria com muito dinheiro, com muito recurso, enquanto o povo está sofrendo, está padecendo, está morrendo, com fome, com desemprego, sem saúde, sem educação. E é o que acontece no Brasil. Então, uma política econômica, uma instituição política econômica extrativista, onde pega todas as riquezas da nação e bota para fora. Manda para o imperialismo norte-americano e chinês. Levam toda a riqueza da nação para fora e não investem no povo brasileiro. Ou nós vamos transformar o Brasil numa instituição política e econômica inclusiva. E esse é o caminho da vitória, onde nós vamos trazer a iniciativa privada, o povo, juntos para o crescimento da nação brasileira, para a industrialização do povo brasileiro. Lembrando que o mundo, os bancos centrais do mundo estão nesse exato momento comprando ouro. Por que eles estão comprando ouro? Porque eles sabem que tem uma crise para acontecer a qualquer momento. Então o momento mais do que nunca é manter o povo unido num só propósito, numa unidade. E aí por isso que eu falo que o Espírito Santo de Deus vem tocar no teu coração, que você passe a me seguir para que nós possamos juntos transformar. Me dá a oportunidade de mudar esse cenário aqui, esse cenário dessa lei que está prevista ser sancionada hoje, desse projeto de lei que está previsto ser sancionado hoje, 10.087. Empresários brasileiros, vocês não estão sozinhos. Nós precisamos cobrar de imediato aqueles 81 senadores que no dia 5 de novembro desse mês
por unanimidade, votaram pela aprovação da destruição do cenário empresarial e industrial da nossa nação. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos cobrar eles. Vamos juntos transformar. Conto com vocês. Se vocês quiserem, acreditarem e apoiarem, nós vamos avançar. Escreve aí. Fala que nós podemos continuar. Paz, amo vocês. Todo poder, honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Ayalcha, Ayal. Paz, amo vocês. Bom, primeiro tá um clima horrível, realmente, graças a Deus. Sempre torcendo pela briga quando se trata desse tipo de gente. Mas Hugo Mota meio que rompeu com o governo, né? Começou uma briga com o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, né? Que é um imbecil completo, com todo respeito. Eu estou sendo muito delicado com ele. Mas o Hugo Mota teve um quebra-pau lá com o Lindbergh, porque o Lindbergh reclamou que o Hugo Mota entregou a relatoria do PL antifacção para o Guilherme Derrite. Ali começou a ficar um clima meio ruim e tal. Agora a coisa tá bem desandada. O Davi Alcolumbre está muito chateado com a indicação do Jorge Messias para a AGU, né? Queria o Rodrigo Pacheco, né? O Messias, por pior que seja o Rodrigo Pacheco, o Messias consegue ser pior ainda. É uma situação bem delicada. Então o Davi Alcolumbre também não quer saber de conversar com o líder do PT no Senado, com o Jacques Wagner, e o Lula está lá, né? Já fazendo campanha para 2026, sancionando o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, né, por mês, e sem a presença do Hugo Mota e sem a presença do Davi Alcolumbre, né? Então, torcendo sempre pela briga dos três. É melhor para o Brasil que eles não se entendam, né, porque se entenderem é para fazer o mal. Então, que eles briguem muito. Mas o pior de tudo é o Hugo Mota insistir... Eu quero até que eles se matem. Os meus desejos mais íntimos eu não posso confessar. Lembra na época que o Senado tinha disso? Os caras de trava com arma. Então, Centrão, eu não quero mais que eles. Mas o Hugo Mota, ele é tão imbecil, mas tão imbecil, ele tem o rabo tão preso, ele e a família toda dele, que o cara tá lá de novo. Vamos tocar, então, pressão da oposição, vamos tocar o projeto da anistia, já que não há perspectiva no momento, mas eu insisto, isso virá um dia a anulação de tudo isso aí, todas as ações, todos os inquéritos, todos os julgamentos, entre aspas, tudo, vai ser tudo anulado um dia, eu tenho certeza disso, né? Mas não será agora, pelo menos com a configuração que a gente tem, né, política e STF, do jeito que está, não vai ser assim. A porta que se abre é o projeto de lei da anistia ampla, geral e restrita, mas o Hugo Mota insiste, né, em trazer o STF, para essa discussão. Então, esta semana, desde segunda-feira, ele tem agenda, está tendo, né, com o Alexandre de Moraes, com o Gilmar Mendes, com o Flávio Dino. É uma prerrogativa do legislativo criar lei. Legislativo é para isso, né? E ele está chamando o STF, que já se mete naturalmente, sem ser chamado, em todos os processos legislativos. Ele está chamando, convidando, dizendo, vem aqui, olha aqui, isso aqui, o que você acha disso aqui? Gente, não tem discussão. Não tem discussão. Qualquer um que leia, e eu não vou falar de novo, não vou ler de novo palavra por palavra, mas vá lá, o artigo 5º da Constituição, olhe lá o inciso 53 e o inciso 54, se não me engano, e você vai ver que tipos de crime são suscetíveis, que tipos de crimes são suscetíveis de anistia e os que não são. Crime político, sim, é para isso que existe anistia, né? Não é para crime hediondo, para sequestro, para assassinato, para estupro, para tráfico de drogas, né? Não é para isso. Mas o Hugo Mota tá nessa, né? Tá nessa. E o Davi Alcolumbre tá numa toada também muito errada, que é ligando uma coisa que não tem nada a ver com outra que não tem nada a ver. Ele tá ligando a indicação do Jorge Messias, que ele não aceita, que bom que ele não aceite, tomara que ele consiga barrar a indicação do Jorge Messias, mas aí ele está dizendo, olha, tudo bem, se o projeto de lei da anistia for aprovado na Câmara, eu consigo tocar aqui no Senado, desde que os senadores, né, que queiram esse PL da anistia, votem contra a indicação do Jorge Messias. Tudo bem, a gente torce para que o nome do Messias seja barrado, não tem notável saber jurídico, muito menos reputação ilibada, né? Um cara que prevaricou no caso do roubo aos aposentados e pensionistas do INSS, porque a AGU sabia há um ano, pelo menos, teve alertas internos da própria AGU de que havia, né, desvios e nada fez. Então, é um cara que, já falei para vocês aqui, de modo pessoal, inclusive, falo sobre isso, que processa, em nome do Lula, como escritório particular de advocacia do Lula, jornalistas por injúria ao Lula. O Lula tem todo o direito de entrar com processo por injúria contra quem ele quiser, desde que ele pague o advogado com o bolso dele. Não use a AGU, que é a União, né, o Estado contra a CPF. Né?
A AGU existe para defender os interesses da União, o erário. Então é esse cara que vão considerar que tem reputação ilibada, que desvia a função da AGU? Não há a menor condição. A menor condição. Então o Davi Alcolumbre também está. Então você tem Hugo Mota, né, e Davi Alcolumbre, mais uma vez, trabalhando pela destruição do Brasil de verdade. E isso é revoltante, porque se nós estamos nesta situação, né, diante do que o STF instalou de tirania no Brasil, passa pelo Congresso Nacional, que é um covardão, né, porque todo mundo ali fica com medinho do STF, porque a grande maioria tem, de alguma forma, o rabo preso. Né? Então, todas as críticas ao Hugo Mota e ao Davi Alcolumbre, passando para vocês, serão poucas, na minha opinião. Eu, desde o começo, critiquei o Flávio Dino demais primeiro naquela questão, como ele subiu na favela da Maré, ficou indignadíssimo com meus comentários naquela época. Posso botar aqui depois para vocês verem, quase ninguém comentou daquela forma. Mas na CPI do 8 de janeiro, Alan, que a gente desvendou o que aconteceu, que aquilo foi uma grande armadilha. Isso eu vou precisar de um espaço de tempo para explicar para vocês, tem muito para contar. Dentro de uma CPMI, o relator ou a relatora que tem a maioria das suas proposições aprovadas. Após eu, sendo de oposição, fui o segundo depois da relatora a ter mais proposições aprovadas. E quais foram essas? Porque eu entendo a dinâmica de segurança, eu entendo a dinâmica da administração pública, eu entendo toda a dinâmica do que aconteceu ali e desvendar o que aconteceu. Então, todos os requerimentos, primeiro, para saber o que é, porque eu sei como é a segurança para o Lula, para um presidente da República, e como o GSI faz com antecipação para uma viagem do presidente. Então eu fiz todos os requerimentos devidos, certos, aos locais certos, com as perguntas certas, para demonstrar que o Lula fez aquilo avisado às pressas que teriam uma armadilha ali. Seja, aí ele foi para Araraquara. Foi proposital. Fui eu que requeri a questão do plano escudo. Quem é que sabia sobre o plano de escudo? De quanto a guarda do Planalto estava ali, o acesso e o contato ao comando militar do Planalto, todas as câmeras que foram pedidas para o ministro da Justiça, fui eu que fui o primeiro a pedir. A Força Nacional debaixo do ministro da Justiça, fui eu que fui pedir quantos pelotões ele tinha ali, porque o Flávio Dino tinha 6 ou 8 pelotões ali guarnecidos dentro do MJ, no estacionamento.